o certificado de batismo, tá bom? Pastor Sérgio, pega um microfone para mim aqui, querido, por favor. Pastor Sérgio é pai da nossa querida Vivi, a Silviane, né? Pastor lá no Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus, no bairro São Gonçalo. E um trabalho muito abençoado, muito próspero, e Deus tem dado a esse irmão uma graça muito grande. E ele esteve aqui na igreja a primeira vez, uma vez que eu estava viajando. Na semana seguinte eu estive aqui e encontrei com ele, o conheci, e quando eu o vi pela primeira vez, o Espírito de Deus testificou no meu coração a graça de Deus na vida desse irmão, a sua sinceridade no ministério, e ele e a sua esposa deixaram uma saudação aqui muito abençoada, e nós vamos ter hoje a oportunidade de ouvir a palavra através desse companheiro, amém? Vamos ficar todos de pé neste momento e vamos receber pastor Sérgio no nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar primeiro, né? Agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, podemos estar aqui na Tua casa, fazendo uso da Tua palavra, Senhor, Te adorando, louvando e bendizendo o Teu santo e glorioso nome. Nós Te agradecemos desde já, no Teu nome santo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar por um instante. Quero também agradecer ao pastor Jefferson, a sua esposa, a pastora, a todos os irmãos, pelo carinho que tem nos prestado aqui, né? A nossa filha, nosso neto, e esse carinho que os irmãos têm dado a eles e conosco também. Eu quero também fazer presentes, irmãos, aqui, que está conosco também o pastor Carlos Marques, um amigo já há 45 anos lá do Brasil, quando ele namorava a esposa dele, eu namorava a minha esposa, né? E ele mora aqui, né? E ele soube que eu estaria aqui hoje pregando, e ele falou, não, vou estar lá e tal. É um grande amigo, um homem de Deus, a sua esposa está no Brasil, mas ele veio aqui, amém, os irmãos? Receba com carinho, que é um trabalhador abençoado na obra do Senhor. Bem, irmãos, vamos lá, rapidinho, não vou tomar muito tempo. Gostaria de ler no livro de Esther. Por que no livro de Esther? Ao chegando, a minha filha falou assim, pai, nós vamos trabalhar com um departamento na igreja, e esse departamento eu quero botar o nome de Hadassah. E eu, lá no Brasil, o Deus me deu uma palavra a respeito disso. Eu falei, Jesus, já deu sinal aonde é que a gente vai falar. É no livro de Esther, capítulo de número 5, versículo de número 9, diz assim, todos já acharam? Amém? Então saiu Amã, e naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor e contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e Ceres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória da sua riqueza e a multidão dos seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre ele os príncipes e os servos do rei. E disse mais a Amã, a própria rainha Esther a ninguém fez vir como o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, porquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante, embora nós vamos falar de Mardoqueu. Ele é uma passagem que fala sobre um rei, Assuero,
que tinha sua fortaleza e sobre sua responsabilidade 127 províncias. E esse rei, certa vez, ele fez uma festa, que essa festa duraria 180 dias. E durante essa festa, em momento algum, ele chamou a rainha para participar da festa. Mas no final dessa festividade, ele resolveu chamar a rainha Veste, ou Vaste. E o que acontece que ela negou-se ir. E aquilo ficou mal perante o rei, porque os próprios conselheiros do rei chegaram para ele e disseram: olha, rei, isso não caiu bem para você, porque as outras mulheres verão o exemplo da rainha de negar ter vindo ao seu chamado, e isso ficou ruim. E aconselharam ele, e ele foi, deportou a rainha. Passou-se alguns dias, Assuero teve saudade da rainha. E ele foi e falou com os conselheiros, e os conselheiros vieram com mais conselho e falaram assim: vamos fazer um concurso para nós elegermos a nova rainha. E naquele concurso foi introduzido uma jovem que era criada por Mardoqueu. Aquela jovem era uma judia, e Mardoqueu, pobre, servo de Deus, tio, havia criado ela, e chama cada jovem daquelas províncias, 127 províncias. Assuero, ele era rei de 127 províncias, da Índia até a Etiópia, uma região muito grande, e ela foi introduzida no meio. E uma coisa interessante, meus amados, que aquela jovem teria que ser preparada durante um ano para ser introduzida na presença do rei. E foram oferecidas especiarias, perfumes, mirras, e ela negou-se a usar aquilo para se preparar para ir diante do rei. O que é que eu vejo nisso? Às vezes, meus amados irmãos, a sua simplicidade é mais importante para Deus do que o seu preparo material, o seu preparo físico. Muitas das vezes você, quando chega na igreja pensando que não é nada, está vazio, precisando de tanta coisa na sua vida, é nessa hora que o Senhor está te contemplando. E aí, quando ela é introduzida, quando ela é chamada pelos eunucos, pelo preparatório todo, trocam-se o nome de Radassa para Ester, e o seu nome passa a ser Ester. E quando é levada ela à presença do rei Assuero, quando ele olha para Ester, o seu coração, diz a Bíblia, que ele ama Ester de primeira vez. Irmãos, quando as coisas de Deus estão decretadas por Deus, não precisa, de jeitinho, é Deus que faz a coisa, é Deus que está na frente daquele que serve a Ele, louvado seja Deus. E quando Assuero olha para Ester e ama Ester, e prepara aquela festa, aquela coisa, e passando alguns dias, o seu tio que vivia fora do palácio, Mardoqueu, olha e vê um complô contra Assuero. E ele chega para Ester e fala para Ester, Ester fala com Assuero. Assuero pega aqueles homens e mata aqueles homens não levam à frente os seus planos contra o rei. E passaram alguns anos. E certa vez, agora Ester, já passado alguns anos, Ester surge entre Assuero, Ester
e Mardoqueu, que vivia fora do palácio, surge um personagem chamado Amã, um príncipe. E esse homem era um homem da origem dos inimigos do povo de Israel, Malequita, e agora ele vai e se levanta contra o povo de Deus e chega para o rei e fala: rei, olha, existe um povo aí que ele é diferente, eles não obedecem à nossa cultura, não obedecem às nossas leis, e são um povo diferente. Irmãos, se você serve a Deus, você sempre vai ser diferente. Você pode aprender inglês, você pode, aprender muita coisa aqui nessa nação, você pode, adquirir muita coisa aqui nessa terra, mas se você é do céu, você tem personalidade celestial, louvado seja Deus. Nós vemos que, naquele momento, que ela está ali como rainha, e aquele Amã chega para o rei e fala: vamos fazer uma lei para matar esses judeus, porque matando vai trazer lucro para o rei, e os cofres vão ser cheios. E o rei gostou daquela palavra e assinou um edito, a lei, e agora, lá fora, Assuero fica sabendo da lei, que havia uma lei para matar os judeus, o povo de Deus. E aí Mardoqueu manda recado para Esté e diz: olha, Esté, foi feita uma lei para matar os judeus, e você está aí. E Esté disse: olha, eu não posso fazer nada, mandou mensagem dizendo: olha, eu não posso fazer nada, porque há 30 dias que o rei não me chama na sua presença. E Mardoqueu manda mensagem para ela dizendo: olha, Esté, quem sabe é por isso que Deus te colocou aí neste lugar. Querido, muitas das vezes Deus te trouxe, não é para você aqui ganhar dinheiro, mas é para você fazer a obra de Deus. Muitas das vezes Deus te leva para um lugar, aleluia, e te move de lá e para cá, porque nós, antes de sermos alguma coisa nesse mundo, nós somos servos de Deus, e quem está no controle é Ele, louvado seja Deus. Quem faz a obra de Deus, as primeiras coisas são as coisas de Deus. Buscai as coisas do céu, aleluia, e as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. E aí nós vemos, irmãos, que quando ele prepara aquela, Esther fala: olha, eu não posso fazer nada. E Mardoqueu fala assim: olha, se você não quiser fazer nada, não tem problema, porque Deus vai levantar outro. Você sabia, querido, que se você tem uma chamada, uma coisa, irmãos, que eu sempre falo lá na igreja, pastor Jefferson, é o seguinte: ninguém naquele grande dia poderá chegar para o Senhor e dizer assim: ó, eu não sei o que o Senhor queria comigo. Ora, manassuri andarabácia. Eu duvido um crente, irmão, saber, pastora, não saber o que Deus quer com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Eu duvido um crente se apresentar, levantar a mão e dizer assim: ó, eu não sei o que Deus quer comigo. Aleluia. Eu tenho certeza que se eu apontar para cada um aqui, um vai dizer: olha, Deus me chamou para orar pela igreja, Deus me chamou para louvar, Deus me chamou pela palavra, Deus me chamou para ensinar, Deus me chamou, aleluia, para fazer alguma coisa, Deus me chamou para ganhar almas, Deus me chamou para trazer vidas para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, ele chega assim: não tem problema, porque se você não quiser fazer nada, rainha Esther, Mardoqueu falando, Deus vai levantar outro. Irmãos, você sabe quem cria o seu espaço? O seu espaço, quem cria é você. O meu ministério tem aproximadamente 40 anos. Eu fui consagrado a pastor em 1990. Sabe como eu comecei na igreja a trabalhar, pastor? Eu cheguei na igreja e não tinha porteiro. Eu olhei assim e falei: olha uma oportunidade para mim. No próximo culto, porque a Assembleia de Deus é assim, né? Eu estou aqui com essa gravada aqui. Porque a Assembleia de Deus é assim, lá no Brasil, e naquela época era pior ainda. Aí eu vim com a camisa e uma gravatinha, e o porteiro não foi de novo. Eu fui lá no púlpito: pastor, o senhor pode deixar eu ficar ali na portaria? O pastor: pode. Aí eu comecei a ficar na portaria, sem ser diácono, sem ser auxiliar de trabalho, sem ser nada. E eu comecei a fazer a obra de Deus.
Quem cria o seu espaço, querido, é você. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que Deus te der a oportunidade, se você fizer bem, você vai crescer na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o Senhor que faz, mas se você se dedicar, Deus vai fazer mais rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Esté se rende e diz assim: então vamos fazer o seguinte, fala com todo o povo para fazermos um jejum. E ela começa a fazer um jejum, o povo começa a fazer um jejum de 3 dias, e ela diz: olha, no final de 3 dias, eu vou entrar na presença do rei, sem o rei mandar. Porque era uma coisa, irmãos, até perigosa, entrar na presença do rei sem a ordem do rei. Porque se ele não levantasse o cedro, ela poderia ser morta. E diz a Bíblia que depois da oração, aleluia, que ela entrou na presença do rei, o rei levantou o cetro, e ela colocou a mão em cima do cetro, e ele falou: olha, o que a rainha quer? Faça o seu pedido, porque até a metade do reino eu te darei. Louvado seja Deus. Quando você ora, irmão, as portas se abrem, aleluia. Quando você se consagra, aleluia, Deus abre as portas do céu, aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoa aqueles que oram. A oração ainda é a chave da vitória. A oração move a mão de Deus, irmãos. E ela falou assim: rei, eu quero uma festa. Eu quero uma festa. E ele falou: pois não, vamos fazer uma festa, mas eu quero Amã aqui. Eu quero uma festa com o senhor, rei, e com Amã. E ele disse: pois não, vamos fazer. No dia seguinte fizeram a festa, e ela entrou na presença do rei, e o rei de novo colocou o cedro, ela botou a mão em cima. Depois que acabou aquela festa, e ele disse: o que tu quer, rainha Esté? Até a metade do reino eu te darei. E ela disse: olha, eu quero outra festa, com Amã de novo aqui. Eu quero amanhã outra festa. Irmãos queridos, Amã meu Deus, sabe, às vezes, irmãos, o teu inimigo vai se engrandecer. Continua na presença de Deus, continua fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando pela igreja. Talvez eu estava falando ontem com um pastor no carro. Deus, irmãos, Ele trabalha, e muitas das vezes, quando você profetiza, você pensa que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Você lembra de Ezequiel, quando o Senhor falou para ele: profetiza sobre esses ossos, e ele profetizou e não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada? Estava acontecendo sim. A Bíblia diz que estava acontecendo um ruído, né, pastor? Estava um ruído, depois veio um estrondo. Um ruído é um barulho imperceptível. Você orou, clamou, jejuou, buscou, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Deus está agindo, os ossos estão começando a se mover, aleluia, e tudo vai tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui nesse lugar, irmãos. E eu costumo dizer aos irmãos o seguinte: para você sentir a presença de Deus, não depende do irmão que não veio, porque só depende de Jesus, aleluia. Se você quiser sentir a presença de Deus, você sente, não depende do irmão que não veio, só depende de você, o Senhor. E no dia seguinte, quando Amã saiu, irmãos, daquela festa, e foi embora, e passou num lugar, havia um pátio chamado Pátio Central, e existia uma porta do palácio que se chamava a Porta do Rei. E quem trabalhava lá nessa porta era Mardoqueu. E quem passou por aquela porta? Amã, o príncipe. E quando o príncipe passou, todos se curvaram, mas Amã ficou de pé. Crente Mardoqueu, irmão, não se curva para qualquer coisa. Crente Mardoqueu não se curva para desemprego. Crente Mardoqueu, sabe, ele não se curva para frio. A irmã estava falando aqui de frio. Eu costumo dizer lá na igreja, irmãos, que no dia que está chovendo, o galardão é maior. No dia que está muito sol, calor, porque lá na igreja nossa nós não temos aquecedor igual aqui. Lá nós temos ar-condicionado. Nós temos 4 ar-condicionados de 60 BTUs. Lá, 60 mil BTUs na igreja. Então, eu falo para os irmãos: olha, hoje chovendo,
o galardão é maior, louvado seja o nome do Senhor. Está frio, a irmã quando falou, eu lembrei lá do Brasil. Está frio a beça, né? A irmã, minha filha veio falando, está frio, né, filho? Pai, que frio, que frio. Eu falei, minha filha, isso aí é psicológico, diga que não está frio. Isso é psicológico. Diga que não está frio, que aí a mente funciona melhor. Aleluia, glória a Deus. E quando Amã vai saindo e Mardoqueu não se curva, querido, tem enfermidade, não se curve. Tem desemprego, não se curve. Tem fofoca contra o seu nome, não se curve. Tem perseguição, não se curve. Aleluia, não se curve fácil, aleluia. A luta está grande na sua vida, continue de pé diante do Senhor, aleluia. Continue na porta do rei, porque na porta do rei é vitória, louvado seja Deus. O segredo de Naamã é que ele habitava, ele morava na porta do rei. Aleluia. Coisa maravilhosa, irmãos, é estar na porta do rei. Quem está na porta do rei tem autoridade espiritual. Quem está na porta do rei, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo não tem poder sobre ele. Diz a palavra que quando Amã passou aonde estava Mardoqueu e ele não se dobrou diante dele, Amã foi para casa e chegando em casa, chegou para sua esposa Ceres e disse, vamos fazer uma festa, porque olha, eu fui convidado eu vim agora de um banquete com a rainha Esther e com o rei, e agora já sou convidado para outra festa amanhã. E chamou muita gente e começou a contar a sua glória. Olha, eu sou o homem de honra, eu sou o homem mais honrado pelo rei Assuero, e a rainha fez questão de me chamar e já me chamou para outra festa. Deus está preparando a queda do seu inimigo, irmão. Talvez você pense que Deus não está fazendo alguma coisa, que Deus não está se movimentando, o inimigo até cresce, você fala igual o Salmo 34, diz, os meus inimigos progridem, os meus inimigos estão progredindo, e olha eu aqui, como é que pode isso? No Salmo 73, o salmista diz, olha, como eu posso entender? E ele diz, olha, até que entrei no santuário de Deus e entendi toda coisa. Vai para a porta do rei que você vai entender o que porque você está passando. Vai para a porta do rei que você vai ver que você não está sozinho nesse negócio. Diz a palavra, irmão, que a mãe chegou em casa, fez aquela festa. Fez aquela festona e contando a sua glória. Olha, eu estou vencendo, já fiz uma lei para matar os judeus, e a rainha me convidou agora para outra festa. E de repente, quando está aquela festa grande, só que ele lembrou. Só que tem uma coisa, no versículo de número 13, ele diz assim, porém, a festa, ele se referindo à festa, porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir aquele Mardoqueu assentado à porta do rei. Querido, quem vive à porta do rei, quem vive na presença do rei, vai contrariar Satanás, aleluia, vai fazer Satanás parar com a festa dele, sabe por quê? Porque a autoridade está naquele que vive na porta do rei. Aquele que vive na porta do rei, aleluia, não vai dar tempo de Satanás tramar nenhum laço contra ele. Ele estava fazendo uma festa, mas quando ele se lembrou que Mardoqueu vivia na porta do rei, ele para tudo, porque isso nada me adianta. Enquanto aquele Mardoqueu estiver sentado na porta do rei, enquanto aquele servo estiver orando, enquanto aquela serva estiver indo para a casa do Senhor, eu não gosto disso. Sabe por que você é perseguido, irmã? Sabe por que o inimigo se levanta? É porque você está na porta do rei, aleluia. E estar na porta do rei é o melhor lugar que você possa estar. Diz a palavra de Deus que a sua esposa, Ceres, chega para ele e diz assim, olha, não fica turbado por causa disso não. Faça o seguinte, vamos faça uma, você já não fez a lei para matar os judeus? Faça agora uma forca, construa uma forca e vai lá e fala com o rei, olha, vamos matar Mardoqueu. E a palavra de Deus diz, irmão,
que ele passou a noite toda construindo, do lado da sua casa, a forca, de quase 8 metros. E ele construindo a forca, enquanto Satanás está construindo a sua queda, enquanto ele está trabalhando para entristecer o seu coração, Deus está preparando a sua vitória. Sabe o que estava acontecendo? Enquanto ele passou a noite toda construindo a forca de 8 metros, Deus tirou o sono de Assuero. Diz a Bíblia que Assuero não conseguia dormir. Enquanto Satanás estava construindo a forca, Deus tira o sonho do rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora o rei fala assim: olha, eu não posso dormir, então vamos ler um pouco. Essa noite mesmo, eu estive orando, e depois voltei a dormir, não consegui dormir. Eu falei, vou ler, não tenho sono, eu vou ler. E o rei mandou chamar os livros, que trouxesse os livros das crônicas dos reis. Irmãos, eu posso me esquecer o que o pastor Jefferson fez por mim ontem, ou antes de ontem, me levou, para comprar o relógio, e andou comigo. Eu falei, Jesus, o servo do Senhor, gastando tempo comigo, mas ele não é bobo, né? Quem planta mais, colhe mais, né? Quem recebe um servo de Deus, o seu galardão também é de servo de Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. E nós temos que aprender isso, irmão. Servir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra do Senhor que enquanto está construindo aquilo, o Senhor tira o sonho, ele pega os livros das crônicas e vai lendo, daqui a pouquinho ele acha uma coisa. Ele acha o relato de Mardoqueu, que havia falado a respeito daquele complô que havia acontecido contra o rei. E o rei vai, chama os seus servos e diz assim: o que foi feito desse Mardoqueu? O que fizeram em benefício a ele, por ele ter sido fiel e ter falado desse complô contra mim? E os servos falaram assim: nós não fizemos nada, nós esquecemos de fazer. Passaram 5 anos, Mardoqueu estava na porta do rei, aleluia. Você está orando, não acontece nada, continue na porta do rei. Mardoqueu estava lá na porta do rei. Aonde está Mardoqueu? Está lá fora, está na porta do rei, aleluia, louvado seja Deus. 5 anos se passaram. O primeiro ano, você está orando, não acontece nada, continue na porta do rei, aleluia. 2 anos, não acontece nada, continue na porta do rei, aleluia, louvado seja Deus. Ser fiel, irmãos. Eu fui consagrado a pastor numa época em que jovens não eram consagrados a pastor. Mas sabe o que acontece? O meu segredo, pela misericórdia de Deus, o Senhor me sustentou assim. Ali está minha filha, que, vamos dizer assim, sofreu comigo na obra do Senhor. As minhas 2 filhas, outra mora em Orlando, essa mora aqui, meu neto nasceu aqui. Mas quantas igrejas nós pegamos para dirigir, e fiel a Deus, entendeu? As bênçãos não vinham, mas a gente estava ali fazendo a obra de Deus. Desempregado 6 anos no Brasil, irmãos, 6 anos desempregado no Brasil, e ali fazendo a obra do Senhor, aleluia. Não recebia um tostão da obra do Senhor, não estou falando aqui, mas Deus me tratava, louvado seja Deus. Não quero que volte na luta não, mas foi uma época que, sabe, que o Senhor e eu falávamos, aleluia, tete a tete, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor comigo. Uma época eu estava fazendo um jejum de 20 dias, na porta do rei. Senhor, 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 irmão, coisa boa está na porta do rei. Está passando problema, vai para a porta do rei. Está passando luta, vai para a porta do rei. É o Senhor que está te apertando, querido. Está mandando inimigo para você poder ir para a porta do rei. Se humilha, se renda ao Senhor. Às vezes o Senhor está falando, vai para a porta do rei, não vou. Vai para a porta do rei, não vou. Então vai aumentando a luta, vai aumentando a luta. Quando se lançou a lei, um instantinho foram jejuar.
quando lançou a lei contra o povo, um instantinho foi para a oração. Um instantinho se vestiu de saco. Mardoqueu estava agora na porta do rei, vestido de saco. E aí diz a palavra de Deus, irmãos, eu estou sendo... A hora que for para parar, pastor, me fala aí, até que hora? 9 horas, né? Tá bom, 9 horas? Então nós vemos, irmãos, que quando ele chega... Quando ela faz onde eu parei? Isso. Nós vemos ali que Mardoqueu estava lá de fora. E agora ela entra, ele entra, ele chega e fala, olha, o que fizeram com ele? Não fizeram nada. Então, quem está aí fora? Quem estava lá fora, ao amanhecer do dia? Amã. Porque Amã construiu a forca durante a noite, e de manhã cedo ele foi para o palácio, esperando a vez dele para falar para o rei, olha, vamos matar Mardoqueu. E o rei chega e fala, olha, quem está aí fora? Tá, Amã, chama a mãe. E aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Ao momento da exaltação, espera que Deus vai te exaltar. Continua na porta do rei que Deus vai te exaltar, louvado seja Deus. Chama Amã aí. Aleluia, Deus, irmãos, não destrói o seu inimigo, sabe por quê? Porque ele é instrumento da sua exaltação. Entendeu? Deus não destrói. Às vezes você fala assim, pô, eu sou serva de um Deus todo-poderoso, por que não destrói logo? Destrói não. Sabe por quê? Porque o seu inimigo é instrumento da sua exaltação. Quem está aí fora? Amã, chama ele. E o rei chega e fala, olha, Amã, o que você faria para um homem que te fez bem? Aí Amã, sou eu, né? Rei, então é o seguinte, olha, você, sou eu, já fui convidado para 2 festas, agora ele quer me exaltar mais ainda, sou eu, rei, faria o seguinte, colocaria a sua vestes nesse homem, colocaria a sua coroa nele, colocaria ele no seu cavalo, e pegaria o homem de mais confiança sua, e esse homem iria segurando o cavalo e gritando, esse homem é o homem que Deus quer, que o rei quer exaltar. É boa esta palavra, por favor, Amã, vai rápido lá fora, e chame Mardoqueu aqui, porque este é o homem, Alabassuri Andarábia, chama Mardoqueu aqui. Agora, irmãos, olha o problema formado, Mardoqueu agora tem que... Amã agora já tinha falado para todo mundo, olha, nós vamos matar os judeus, nós vamos matar todo mundo. Agora, Amã tem que andar com um cavalo. Amã, coloca aí a coroa em Mardoqueu. E Amã, o seu inimigo, irmão, é instrumento de exaltação. O seu inimigo, aleluia, não queira mal dele não, porque Deus vai usar ele para te exaltar, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que acontece? Amã vai saindo com o cavalo, segurando e dizendo, no meio da cidade, esse é o homem que o rei quer exaltar. Aí alguém dizia, mas você não falou que ele ia morrer? Não, mas o rei quer exaltar, o que é que eu posso fazer? Deus quer exaltar ele, o rei quer exaltar, Deus quer te exaltar. Vira para o seu irmão e fala aí, Deus quer te exaltar. Fala com fé, meu irmão, porque Deus quer ou não quer, irmãos? Oh, aleluia. Só que tem o seguinte, aquele ritual acabou. Muitas pessoas não são abençoadas, sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz assim, ó, pedi e não recebestes. Por quê? Porque pedires maus para gastares nos seus bel prazeres. Senhor, me abençoa, depois abandona a igreja. Senhor, me abençoa, não dizima. Senhor, me abençoa, não dá uma oferta para a igreja, não ajuda nada, não é um voluntário em nada na igreja. Me abençoa. Deus não abençoa. Porque Deus sabe quem vai escarnecer e quem não vai. E aí, sabe o que acontece? Deus, quando acaba aquele ritual todo, a capa não era de Mardoqueu, a coroa não era de Mardoqueu, a glória que ele estava ali não era dele, ele tinha que entregar a quem? Ao rei.
O poder que está sobre a sua vida pertence a Deus, querido. A unção pertence a Deus. Ele foi e entregou, e sabe para onde que Mardoqueu voltou? Fala comigo, para a porta do rei. É o lugar do crente. Está desempregado na porta do rei, está exaltado na porta do rei, está engrandecido na porta do rei, está doente na porta do rei. Aonde é o lugar do crente? Na porta do rei. Alábia Suriandarábia. É na porta do rei que você vai ter vitória. Não adianta, irmãos. Tem crente que sabe que quer, não, como coisa, não, Deus tem que, oh. Querido, humilhai-vos, pois, debaixo da minha potente mão, para que tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque aí ele vai te exaltar, querido. Aleluia. Amã volta para a casa dele e Mardoqueu volta para a porta do rei. Sabe o que acontece, irmão? A mãe chega em casa, a esposa fala: meu filho, se você está triste, se prepare, porque se ele for judeu, está só começando a sua queda, está só começando. E aí, querido, no dia seguinte, é o dia, porque é o seguinte, às vezes, nós cantamos a vitória antes da hora. Mardoqueu voltou para lá, porque a vitória não estava ainda totalmente selada. Amã continuava príncipe. A lei continuava do mesmo jeito. E aí chama, sabe quem? Chama para outra festa que Esté havia pedido. E quando chama para outra festa que Esté tinha pedido, sabe o que acontece? O rei manda chamar Amã. Manda chamar Amã. E Amã vem, e aí rainha Esther coloca a mão e ele fala assim: pede, faça o pedido que você quiser. E até a metade do reino te darei. Rei, então é o seguinte, olha, existe um homem que fez uma lei que é contra o meu povo, e essa lei não vem trazer benefício nenhum, só prejuízo, e esse homem é um homem mau. E o rei falou assim: quem é esse inimigo teu? Querido, tem hora que você tem que apresentar para Deus quem é o seu inimigo. Apresente, aleluia. Lá no Brasil, irmãos, eu já dirigi, uma congregação nossa lá, era numa igreja, numa rua, que tinha 600 espíritas na época. 600 espíritas, acabou tudo. A dona do centro se converteu, uma coisa tremenda. Entendeu? Então, estou terminando. Sabe o que acontece, irmãos? Quando chega no momento em que a rainha pede: quem é esse inimigo seu? Eu falei assim: é Amã. É esse Amã aqui, ó. Quando fala assim, o rei se perturba, sai para o jardim, porque ele era o príncipe. E o rei parece que não queria ouvir aquilo, sai, e Amã vai aos pés da rainha Esther. E daqui a pouquinho o rei volta, e quando vê ele agarrado nas pernas de Esther, ele disse, o negócio pegou mais ainda para ele. Ele falou: que isso? Acaso você está querendo seduzir a rainha a ficar do seu lado? Vamos matar esse cara. E daqui a pouquinho Abona levanta um servo eunuco e diz assim: rei, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que ele estava aí fora fazendo? Ele estava esperando a oportunidade para pedir o Senhor para matar Mardoqueu. Ele passou a noite toda construindo uma forca. Aí o rei falou assim: ele vai morrer na forca. Vamos matar ele na forca dele. Pega o anel dele, pega o que é dele e dá para Mardoqueu, aleluia, e crucifica ele lá naquele lugar. Vamos parar aqui, senão eu vou direto, irmão. Que Deus abençoe essa igreja, irmãos. Primeira vez que eu estive aqui, Deus me mostrou que tem algo grande aqui nesta igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Tem um louvor aqui? Você acompanha, só cantor profissional ou só? Dá um Lá menor aí, Lá menor só, Lá menor só, Lá menor. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus está no controle. Ele está no controle, irmãos. Quem é este que tem autoridade? Aleluia.
aleluia, para dizer para o mar se acalmar: quem é este que resolve meus problemas, retira do corpo toda dor. Lá menor. Ele é Jesus, aleluia, igual não há, aleluia, glória a Deus. Domina o vento e o bravo mar. Quem precisar de uma oração, vem aqui na frente agora, irmãos, em nome de Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus, igual não há, aleluia. Domina o vento e o bravo mar. Glória a Deus. A igreja de pé, irmãos, aleluia. Pastor Richard vai estar aqui em novembro, mas o mesmo Deus do pastor Richard está aqui nesta hora. O Deus que cura lá no Brasil, na nossa igreja, que cura lá na África, Ele está aqui neste momento. Se você sentiu a unção de Deus, coloque a sua fé em prática agora. Não fique, sabe, não perca essa oportunidade. Você está precisando de uma bênção, de uma oração, venha aqui na frente. Isso não é problema nenhum. O bom é você, sabe, quando ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Espírito. Aleluia, glória a Deus, eterno e poderoso Deus. Senhor, como ministro da Tua palavra, ó Deus, eu estou aqui para ministrar não somente a Tua palavra, mas a vitória. E esta palavra, Senhor Jesus, assim como aconteceu com Mardoqueu, que vivia na porta do rei, nós, Senhor, Tu sabes que nós viemos na Tua casa porque nós Te amamos, porque nós queremos Te louvar, mas, Senhor, também porque nós somos altamente dependentes de Ti, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra: sem mim nada podereis fazer. E é por isso que nós estamos aqui nesta hora, Senhor, nesta oração. Senhor, Tu conheces o coração de cada um que está aqui. Tu sabes da aflição, Senhor. Quem sabe, Senhor, algum amante tem se levantado. Senhor, na autoridade do Teu Espírito agora, que ele caia na sua própria astúcia. Senhor, agora eu profetizo conforme o Senhor me dá ordem. Ó Deus querido, que seja desfeita agora, Senhor Jesus, toda maldição hereditária. Jesus, manda agora do céu um bálsamo da cura. Manda agora, Senhor, a solução para esta vida que andou aqui aflita, Senhor, e preocupada. Jesus, senta agora. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus, meu Senhor, que muda, Senhor, qualquer circunstância. Nós Te agradecemos nesse momento, ó Deus. Nós Te agradecemos porque sentimos que o Senhor já está aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode dizer amém aqui nesta noite? Oh, louvado seja Deus. Eu sinto a unção de Deus aqui. Já recebemos a bênção de Deus aqui, irmãos. Eu estou saindo daqui abençoado por Deus. Fala para alguém que está do seu lado: nós estamos saindo daqui abençoados por Deus. Aleluia. Aleluia. Deus manda dizer para esta jovem aqui: você não está sozinha. Você não está sozinha. Sabe? Deus está querendo que você fique mais na porta dele. Busque mesmo, porque Deus vai te dar vitória.
Deus está preparando uma vitória muito grande dentro de pouco tempo para você. Mas é preciso que você busque mais, consagre mais, sacrifique mais. Sabe por que Amã chegou e falou: olha, existe um povo aqui que não se adapta a os nossos costumes, rei, porque eles eram imigrantes. Os judeus estavam ali, irmãos, como imigrantes. Quem é imigrante aqui? Então cuidado para você não se apegar muito. Se apegue ao Senhor. Lemanasuri Andarábia. Uma vez me perguntaram: o que você acha melhor no mundo, pastor? No mundo evangélico? Eu falei: olha, não existe coisa melhor do que a unção de Deus na nossa vida. Não é dinheiro. Irmãos, eu não vou falar, vou parar por aqui. Pode me tirar tudo, só não pode me tirar a unção de Deus na minha vida. O que eu quero na minha vida é fazer a vontade do meu Deus. Que Deus abençoe esta igreja, pastor. Deus abençoe o seu ministério. Eu agradeço grandemente a oportunidade. O irmão pode tomar assento. Eu retorno, pastor, a palavra. Jesus.